Shalom, queridos. Mais uma vez aqui, nosso discipulado é semanal, de 7 em 7 dias. Quem não faz discipulado online faz presencial, contanto que não passe de 7 dias. Se chegou o 7º dia, não pôde fazer presencial, faz online. Cada discípulo estuda o vídeo, lê direitinho, copia, também vai no YouTube, faz o comentário, escreve a referência dos versículos do estudo e aí coloca ao lado do nome, depois de fazer o comentário, o seu nome fica registrado lá no vídeo, no canal do YouTube. E aí você, ao lado do seu nome, depois que faz o comentário, você coloca o nome do seu discipulador, porque são muitos os discipuladores e eu quero saber qual é o discipulador que está realmente tendo discípulos fiéis. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor está nos concedendo o direito de fazer o que o Senhor pede. O Senhor diz que é para meditar na tua palavra de dia e de noite. Então, nosso Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, decidiu meditar na tua palavra e nós estamos tendo um discipulado de 7 em 7 dias, onde estudamos um capítulo da Bíblia e temos também, particularmente, cada discípulo em suas casas, estudando 3 capítulos da Bíblia por dia. Um capítulo pela manhã, um capítulo ao meio-dia, depois que está descansando o almoço, e outro capítulo ao dormir, antes de dormir. Eu te agradeço porque daqui por diante nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. A tua palavra não mente, que medita na tua palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Consciente de que o Senhor não mente, sabemos que teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, e queremos te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, esse é o capítulo 16 capítulo 26 de Gênesis, onde Isaac está na terra dos filisteus. Nós vemos nesse relato as mesmas coisas que aconteceram com Abraão. Quando Deus permite repetições, tem motivo. Deus repete muito, a palavra é toda repetida, toda a Bíblia tem repetições. E a repetição desse relato aqui de Isaac na terra dos filisteus, em Gerar, terra dos filisteus, onde estava o Abimeleque, rei dos filisteus, com certeza é porque Deus está provando que assim como ele foi com Abraão, também seria com Isaac e com toda a descendência de Abraão. O Senhor prometeu que Abraão seria pai de nações. E está aqui uma caminhada séria do Senhor com os descendentes de Abraão, a começar pelo seu único filho, Isaac. E vamos vendo aqui o que aconteceu nesse capítulo, somente por cima, bem rápido, porque nós já temos essa mesma palavra com Abraão, lá no capítulo 12, quando Abraão vai para o Egito. Então, Gerar era uma região dos filisteus, foi lá que Abraão está, que nosso querido Isaac foi, que Deus mandou que ele fosse. Ele já estava rico, lembre-se que Isaac recebeu todos os bens de Abraão. Abraão deu presentes para os outros filhos que ele teve, com as concubinas. Porém, para Isaac, o filho da promessa, ele deu tudo. Então, ele já era rico, Abraão era muito rico, e com certeza Isaac, que ficou com a riqueza do seu pai, Abraão estava rico também. Então, ali com os filisteus, na terra dos filisteus, eles cavaram muito poço, cavou poço no deserto, isso quer dizer poder, ter poços naquela época, principalmente no deserto, era sinal de que era uma pessoa
rica. A riqueza, a água, era para quem tinha uma boa condição. E eles eram ricos, Isaac era rico, e tinha quem cavasse, né? Não é fácil cavar poços. Então, cavaram muitos poços. Isaac cada vez mais prosperando. Depois, Isaac sai de perto de Abimeleque, não fica mais lá, mas ele não fica distante, fica próximo a Gerar, próximo ao local onde estava o Abimeleque. Então, o que nós vemos aqui é muito rápido. O destaque aqui é somente a prosperidade de Isaac, Deus provando que ele era com Isaac, assim como foi com seu pai Abraão. No final do capítulo, nós vemos a aliança de Isaac com Abimeleque. Vocês estão vendo aqui, mas vocês devem ler o capítulo. O discipulador, quando termina um discipulado, ele já deve estar sabendo qual é o próximo discipulado, qual é o próximo capítulo, para já avisar os discípulos, para que eles estudem, leiam, e na hora que estiver fazendo comentário de tudo, que o discipulador vai fazer o comentário de tudo que eu falo no vídeo, porque eu trago alguns esclarecimentos que é necessário para entendimento melhor. Então, nessa hora que está no discipulado presencial, os alunos já estudaram, já leram e não vão ter dificuldade. Em um capítulo como esse, o destaque é somente a prosperidade de Isaac, prova de que Deus, assim como foi com seu pai, foi também com ele. Mas nós não vamos ficar nesse pouquinho só, né? O discipulado é de 1 hora, então nós vamos passar para o capítulo 27. Capítulo 27 fala de Isaac abençoando Jacó. É uma história conhecida, nós sabemos que Jacó, ele fez de tudo para ficar com a primogenitura, ter a bênção de primogenitura. E ele não roubou, ele apenas foi esperto. Logo quando seu irmão, todos conhecem a história, eu quero dar uma repassadinha para ser mais rápido, mas todos devem estar lendo o capítulo 27, tanto o discipulador como os discípulos, e tirar as lições. Eu não vou ficar lendo hoje, tem vez que eu leio, mas é mais demorado. Então vamos ver logo aqui que a gente já conhece, nessa história da bênção que Isaac dá para seu filho Jacó. Sabemos que Jacó nasceu já segurando os pés de Esaú, seu irmão. Esaú era o mais velho, foi aquele que nasceu primeiro, mas quando a parteira puxa, tá Jacó agarrado aos pés de Esaú. Isso quer dizer que ele era um suplantador. Isso quer dizer que ele já estava tentando roubar a posição de Esaú, ficar com a posição de Esaú desde o ventre. Ele queria ser o primeiro, não é isso? Mas ele não roubou. Enquanto foi se desenvolvendo, que cresceu, se tornou um rapaz, ele fez um guisado gostoso. Ele era dedicado a fazer alimentação junto com a sua mãe, enquanto Esaú era aquele rapaz que vivia mais no campo, mais ligado à caça, e o Jacó gostava mais de Esaú por isso, e a mamãe gostava mais de Jacó pelo fato dele ser aquela pessoa calma, tranquila, de dentro de casa, caseiro, ajudando a mamãe. E o resultado aí é que esse negócio de um pai e uma mãe escolher tal filho, quer dizer, a mãe escolher um para ser o predileto e o pai escolher outro, isso dá problema seríssimo. O casamento de Isaac e Rebeca foi um casamento santo, vocês que estão acompanhando, o discipulado sabe, foi um casamento maravilhoso, mas eu já disse a vocês que a obrigação de cada jovem, durante o período do compromisso, esperando o momento do casamento, é na santidade mesmo, mas sabendo que quando estão casados não tem nenhum anjinho batendo asa, nem o marido, nem a esposa, nenhum dos dois. Então tem as diferenças, as dificuldades, mas quando os dois, do período que estão esperando pelo casamento, estão na santidade, qual é o resultado? É porque não vai ter problema, porque não vai ter coisas que discordam? Não, não é por isso, é porque vão viver juntos até a morte separar.
quando casa na santidade, carregando a presença do Senhor, deixando o Espírito Santo dirigir em todo o cortejo, todo o período que estão esperando chegar ao casamento. Aí quando casa, está um lar abençoado, um vai encontrar o defeito do outro, mas vão conseguir superar, porque veio para o casamento com a bênção de Deus. E se alguém cai no fracasso de ter um namoro, de ter a impureza antes do casamento, porque a relação sexual, seja completa ou pela metade, é impureza e vai levar maldição para o casamento. A prova de que, mesmo casando na santidade, vão ter dificuldades, está aqui no casamento de Isaac e Rebeca. Porém, a prova de que a maior bênção do casamento é viver juntos até a morte separar, está aqui também, por conta do casamento abençoado, com pureza, com santidade, eles conseguiram romper tudo e viveram juntos até a morte separar. E agora, diante disso, desse erro grave, nós vemos que o Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, é o que nós vemos nesse capítulo, e enganou a mãe, tanto a Rebeca como o Jacó. A Rebeca induziu a Jacó a enganar seu pai, para você ver que situação grave no casamento deles dois, mas eles permaneceram juntos até a morte separar, porque eles começaram, enquanto estavam solteiros, estavam na santidade, não teve abrasamento, não teve beijinho na boca, que o beijo na boca é o início de um ato sexual. O pecado ainda é maior, porque está defraudando, prometendo a alguém aquilo que não pode dar. O beijo na boca é o início, mas não é a satisfação total do ato sexual. E Deus não fez o ato sexual para ser feito pela metade, é para ser uma coisa completa, para haver satisfação para ambos. E tudo isso ajuda a ter um casamento maravilhoso, abençoado, quando a gente respeita as leis da natureza, quando a gente consegue entender que Deus só quer o bem para nós. Você já imaginou uma mesa posta, com tudo na mesa, e de repente alguém diz assim, tira tudo da mesa, porque hoje não vai ser possível servir esse jantar. O que vai acontecer com os convidados? Eles já estavam salivando, os sucos gástricos do estômago estavam ali, já produzindo todo o ambiente para receber o alimento, e não recebe. Se isso acontecer por uma semana, alguém colocando a mesa tudo posta e o pessoal sentindo o cheiro do alimento, e depois dizer, hoje também não vai poder, e passar, digamos que uns 7 dias fazendo isso, sabe o que acontece? Vai criar um problema seríssimo no estômago, úlcera, gastrite, alguma coisa vai acontecer de ruim, porque o estômago se preparou para receber o alimento e não recebeu. Então é tão grave esse negócio de abrasamento, que o Papai do Céu fala em 1 Coríntios, capítulo 7, através de o apóstolo Paulo, que é melhor casar do que se abrasar. Não importa se vai casar em um casamento que ninguém veja. Oh, meu Deus do céu, não teve nada, não teve festa nenhuma, só foram por fora e receberam a bênção do pastor, particularmente na casa deles. Mas tudo isso é importante se fazer quando vê que não pode ficar sem se abrasar. Já estão se abrasando? Já começou, foi? Um olhando para o outro, se agarrando, se beijando. Então, para por aí, vai para o fórum, casa, pede a bênção do pastor, que é importante, a bênção dos seus líderes espirituais, e acabou a conversa, porque é melhor casar do que se abrasar. Então, nós vemos o que tem acontecido, é as pessoas passarem anos e anos se preparando para ter o casamento que chama a atenção da terra. Todos vejam que foi o casamento que marcou o ano, naquele ano que fulana casou, o casamento foi o mais lindo, e depois uma derrota total. O casamento não vai muito longe porque casaram sem conhecer quem era quem. O só que se fazia durante o período que estava esperando o casamento era abrasamento e talvez até o ato sexual completo. Então, se não for completo, o que acontece? Vai causar também a outra maldição, problema para a saúde. Quanto cisto, quanto câncer, quanto problema nos seios, no útero das mulheres, não é? Por quê? Porque o homem só faz porque a mulher consente, não é isso? Então, é a primeira a ser prejudicada. A principal prejudicada no abrasamento é a mulher, porque o útero se preparou para receber tudo que tem direito,
e depois não recebe, isso por dias e dias, dependendo do tempo que está esperando para casar, com aquele maior banquete. Quanto mais demora, melhor, para ser um casamento muito lindo, e depois, no final, uma mulher doente, logo, logo perdendo o útero e outras consequências mais. Essa daí é das menores, porque é apenas a consequência física. O pior de tudo é a consequência espiritual. Pois é isso aqui que nós podemos destacar novamente. O casamento deles, mesmo com esse fato terrível da mulher enganar, de Rebeca enganar o pai, mas eles permaneceram juntos até a morte separar, pelo fato de que eles casaram na santidade. Certo? Não tem outra explicação. Porque se Rebeca fez uma coisa tão grave como essa, fazer seu filho enganar o pai, ela também enganando, e não se separou, o que é que manteve? Porque Isaac olhou para ela e viu a mulher que ele só conheceu no dia que foi abençoado pelos pais para estarem assumindo o ato sexual. E o casamento era desse jeito, o pai abençoava e a mãe. Não tinha juiz, não tinha essas coisas todas. Era a bênção dos pais e Deus ali estava abençoando. Então, o que se atribui um casamento com uma mulher que procede desse jeito e ir até o final, irem juntos? Porque eles casaram na santidade. Então, há um compromisso. O homem olha para a mulher e vê, essa mulher realmente foi Deus que me entregou, foi do jeito que Deus quer. Ela só se entregando no dia em que era determinado com a bênção. E a mulher olha para o homem também, vê a mesma coisa. Esse homem foi assim. Ele me respeitou, ele só possuiu meu corpo quando estávamos no casamento e o primeiro beijo foi no altar. No caso do nosso tempo, o primeiro beijo no altar. E depois vão para suas casas para fazer tudo certinho, tudo maravilhoso. E daí por diante, até a morte separar, fazendo tudo isso que é gostoso. Não é pecado dentro do casamento, fora do casamento, até o beijo na boca é pecado. Então, graças a Deus por esses casamentos que estão aqui na Bíblia, que nos deixa bem espertos, né? Para não fazer o casamento ser maldito, né? Daqui está mostrando que é um casamento abençoado. Mesmo os dois errando, mas mantiveram-se juntos até a morte separar. Que é isso que Deus requer de cada casamento. Se você soubesse o prejuízo que significa um divórcio, você podia imaginar o valor que teve esse casamento aqui de Rebeca e Isaac, mesmo ela tendo enganado o próprio Isaac, não é? Botando o filho mais novo para receber a bênção do primogênito, mas o casamento se manteve por causa de uma aliança na santidade. Então, queridos, aqui temos o capítulo, ficamos com o capítulo 26 e 27, porque todos dois são bem conhecidos. O 26, pelo fato de ser um relato que já estava sendo repetido, da mesma maneira como foi em Gênesis 12 com Abraão, foi com Isaac no capítulo 26. Então, a gente passou rapidinho. E aqui o 27, porque também é muito conhecida essa história do engano de Rebeca, enganar o marido, conhecido. O importante é tirar lições disso, saber que o importante é que case na santidade, porque casando na santidade, Deus dá o suporte, dá a condição para estarem perdoando um ao outro e vivendo juntos até a morte separar. Bem, eu quero tornar a renovar as nossas informações. Estamos encerrando, dizer as nossas informações. Por favor, não deixe de dar um relatório, meu querido líder, meu querido discipulador. Esse relatório deve ser feito você conversando com seus discípulos nessa aula maravilhosa, fazendo um áudio, mostrando eles respondendo o que você está ensinando, como é que está decorrendo ali aquele discipulado. Fazer um áudio, pelo menos, né? Alguns fazem vídeos, né? Tem foto, mas eu prefiro áudio, ver a voz dos discípulos dando as respostas em relação ao assunto, o discipulador perguntando. Eu tenho recebido áudios desse jeito, isso tem sido maravilhoso, dá para detectar que realmente o assunto foi ensinado e que os alunos aprenderam quando o áudio vem desse jeito. Deus abençoe a todos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.